pregando a palavra de Deus. Meu coração está muito feliz. Eu não conhecia aqui a igreja só de ouvir falar, mas eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo está aqui. Enquanto eu estava ali, eu tive umas lembranças do passado, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração aqui essa noite. Eu tenho que fazer as coisas direitinho, que eu estou vendo uns homens grandes aqui. Se não for direito, é perigoso não sair daqui. Mas vamos lá, meus irmãos. Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Aliás, Cantares ou Cânticos. Cânticos de Salomão ou Cantares. Você pode se colocar pode sentar? Pode sentar. Cânticos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 2. Se o seu irmão puder projetar para nós ali. Quem escreveu o livro de Cantares? Salomão. Salomão, durante algum tempo, ele foi um homem de Deus. Ele foi privilegiado. Salomão recebeu a visita de Deus. Deus lhe fez uma pergunta: pede o que você quiser. E de fato ele pediu sabedoria. Durante algum tempo eu pensei que essa sabedoria ela veio como um download, né? Mas não foi bem assim. Salomão desenvolveu ao longo da vida dele a capacidade de observar. Por que Eclesiastes capítulo 3 ele olha para o sol e diz: tudo que eu vejo debaixo desse sol é vaidade? Porque ao longo do tempo, cada livro que ele lia, a contemplação que ele fazia da natureza, os problemas que eram trazidos a ele, ele tinha capacidade de observar e dar o melhor veredito. Mas Salomão passou por um processo muito difícil, não é? E que processo foi esse? Mulher. E não foram poucas, foram 1000. E eu fico pensando comigo que uma já me dá um trabalho danado, mas ainda 1000. Não é, meu irmão? Se Salomão dormisse com uma das suas esposas toda noite, eram 3 anos para completar o rodízio. Era um problema. E por conta disso a Bíblia vai dizer que as suas mulheres o corromperam o coração. Salomão se afastou de Deus. Mas Salomão ele tinha uma escolhida. Ele tinha uma preferida. E eu não sei que amor que ele tinha por essa mulher, que lá no capítulo 1 de Cantares, verso 9, ele diz assim: amada minha, eu te comparo às éguas dos carros de Faraó. É outra coisa, se eu chamasse a Patrícia de égua de carro de Faraó, eu dormia uma semana na rua. Mas era a maneira que ele encontrou de dizer: olha, você é muito linda, eu te amo. Basicamente o livro de Cantares ou Cânticos fala sobre sexualidade. Sabia disso? Tem algum problema de falar de sexualidade? Dentro da geografia de Deus, problema nenhum. E qual é a geografia de Deus? Namoro, cristão, casamento, tá tudo certo. Mas não é sobre nada disso que eu quero falar. O tema que nós vamos falar aqui hoje é sobre Jesus salva. Eclesiastes capítulo 2. Eu quero que você acompanhe comigo, mas antes disso, é Cantares, é que eu estava lendo Eclesiastes ali, Cantares capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 2. Só que eu quero fazer um exercício com você. Como eu disse, Cantares é um diálogo entre Salomão e a Sulamita. É um diálogo entre o esposo e a sua esposa. Então todas as vezes que Salomão falar, é Deus. Todas as vezes que a Sulamita falar, é a igreja. Combinado? Quando Salomão falar, quando a Sulamita falar, é a igreja. Então vamos lá, tenha paciência comigo. Eu prometo que no final a coisa vai ficar boa. Verso de número 2.
Ele diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Agora olha para cá. Você já tentou dormir preocupado? Ou já dormiu preocupado com alguma coisa? Com dívidas? Com os filhos? Com a família, com o emprego? Com alguma situação, enfermidade na família? E a gente tenta dormir, mas não dorme. O que a gente faz? A gente sonha, a gente delira, a gente vira na cama, a gente perde sono. Quem está falando aqui é a esposa. Por algum motivo, o esposo está fora de casa, saiu do palácio, e ela está dizendo assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eu tentava dormir, mas eu não conseguia, não tinha sossego. Eu não tinha paz no meu sono. E como eu disse que quando a mulher fala, é quem? O desejo da mulher aqui, da esposa, é de rever o seu marido. É de rever o seu esposo. E é um desejo tão ardente que ela tenta descansar, mas não consegue. Esse, na verdade, é ou deveria ser o desejo da igreja, de rever o seu esposo, de rever o seu noivo. Nós deveríamos, amados, levantar dioturnamente com o desejo de rever Jesus, com o desejo de que Jesus não fosse voltar num tempo futuro, mas como se ele fosse voltar exatamente agora. O desejo da esposa aqui é de que ela de alguma forma tenta descansar, mas o seu coração vela pelo retorno do noivo. Mas irmãos, nós vamos ver ao longo do que nós vamos ver aqui, que tudo isso é falsidade. Porque na verdade, o que nós queremos, eu digo nós queremos hoje, é fincar a nossa cabeça nessa terra aqui. O que nós queremos de fato, e que as pessoas estão buscando de fato hoje, é fincar a cabeça nessa terra e viver só na geografia desse mundo. Todo mundo aqui conhece bem de Bíblia. Quantos aqui já leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Você vai saber o que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, eu gosto do branquinho que ele é mais bonito. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Você sabe o que aconteceu ali? Houve o derramamento do Espírito Santo. A igreja é possuidora agora de um poder que não é humano. Quando a igreja possui esse poder, o que acontece? O apóstolo Pedro prega e quase 3.000 almas, ou mais de 3.000 almas se convertem. A Bíblia vai dizer, a partir do capítulo 4, 3 e 4 ali, que todos que iam se convertendo, eles vendiam tudo, não é isso? E depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez dividia com todos aqueles que eram necessitados. E isso acontecia porque a necessidade deles, e o desejo deles, e a crença deles, era que Jesus voltaria ainda naquele tempo. O desejo daqueles primeiros discípulos, irmãos, é que Jesus de fato iria voltar hoje. Eles acordavam e diziam: Jesus volta hoje. Acordavam no outro dia e diziam: Jesus volta hoje. E por causa disso a igreja empobreceu. Todos venderam tudo e depositaram aos pés dos apóstolos e repartiram. E a igreja sofreu por isso. Porque naquele tempo as pessoas esperavam Jesus voltar naquele momento. Fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Você acorda todos os dias dizendo: é hoje que Jesus vai voltar? Ou pelo menos ansioso, dizendo: é hoje que o meu mestre vai voltar? Exemplo para você, nós somos uma igreja bíblica. Apocalipse capítulo 22. O livro de Apocalipse é Jesus dando testemunho dele mesmo. Lá no capítulo 22 está terminando a revelação. João está recebendo essa revelação da parte de Jesus.
E Jesus disse assim: olha, todo aquele que acrescentar uma vírgula ou alguma palavra daquilo que está escrito no livro dessa lei vai sofrer os flagelos que aqui também estão escritos. Jesus nem terminou de falar direito. Sabe o que João faz? Ele rompe com a revelação e diz: Maranata, Senhor, venha logo. O desejo daquela igreja era que Jesus voltasse logo, e que Jesus voltaria no tempo deles. A pergunta que eu faço à igreja que nós vivemos hoje, os cristãos que nós vivemos hoje, é esse o nosso desejo? Nós estamos vendo uma igreja, pessoas, quando eu digo igreja, eu digo pessoas preocupadas em pagar contas, em pagar os seus boletos, em resolver a sua vida, em se formar, em construir casa, e não tem problema nenhum em relação a isso. A grande questão dessa esposa aqui é que ela não consegue descansar. O coração dela vela pela presença do noivo. E nós vamos ver que isso não é verdade. Você pode ler comigo? Continuar lendo? Eu dormia, mas o meu coração velava. E olha o que acontece. Eis a voz do meu amado, que está fazendo o quê? Está fazendo o quê, irmãos? Está batendo. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Nenhum daqueles que vão se perder vai poder dizer um dia assim: Jesus nunca bateu a porta do meu coração. Eu tenho certeza que todos aqui já tiveram alguma experiência desse tipo. Você já evangelizou alguém alguma vez? Você tem alguma experiência boa? E experiências ruins também deve ter. O ano passado eu saí com a minha esposa para evangelizar. Eu sou igrejeiro da moda antiga. E como é que é o igrejeiro à moda antiga? O igrejeiro à moda antiga, ele não fica só no Instagram, e está tudo certo utilizar, tá? Ele não fica só no Facebook, e está tudo certo utilizar, falando e postando mensagens bíblicas, e está tudo bem. Mas o igrejeiro da moda antiga, sabe o que ele faz ainda? Ele ainda vai na rua, ainda entrega folheto, ainda dá Bíblia de presente, ainda convida as pessoas para ir à igreja. E eu me lembro que o ano passado eu saí para entregar um folhetinho daqueles que diz: olha, Jesus te ama, quer mudar a sua vida. E eu fui entregar um folheto para um senhor muito bem arrumado no ponto de ônibus. Eu entreguei o folheto para ele e disse assim: Senhor, está aqui um presente para ti, para o senhor ler durante a sua viagem. Ele pegou o folheto, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o outro lado e jogou no chão. Eu não vou falar para você o que eu pensei na hora, porque é pecado. Mas eu desci, peguei o folheto e falei: Deus te abençoe. Minhas filhas ficaram assim com os olhos regalados. Eu não sei se essa foi a última oportunidade, talvez a única, talvez não foi. Mas muita gente vai ter apenas uma oportunidade. Muitos estão tendo talvez oportunidades hoje. Jesus dizendo: eu estou aqui. Lembra o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 20? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É Jesus, sempre Jesus, foi sempre Jesus correndo atrás de nós. Coitado daquele que diz que eu aceitei Jesus. Quem somos nós para aceitar a Cristo? Foi Ele que nos aceitou primeiro. É Ele que passou e está passando já há mais de 2000 anos, buscando você e eu. E Ele está tardando a sua vinda por causa de você e por causa de mim. Há um mês atrás, eu vi a postagem de uma atriz muito famosa chamada Bruna Marquezine. Ninguém aqui conhece ela, né? A namoradinha eterna do Neymar. Essa moça se converteu, não sei aonde, não estou fazendo juízo de valor de ninguém. Ela se converteu e ela começou a postar, ela postava vídeos falando de Jesus, textos bíblicos, que amava Jesus, que Jesus era bom, que Jesus era fiel e um monte de coisa. Aí, há um mês e pouco atrás, ela postou um vídeo dizendo assim, uma postagem dizendo assim: Jesus Cristo é um cara legal, mas os seguidores dele colocou um monte de palavrão. E eu, como sou curioso, eu lido com gente o dia inteiro, eu falei: eu vou tentar saber o que aconteceu, porque vai prestar para alguma coisa.
E eu fui entender o que aconteceu. Todos nós temos um grande problema quando se fala de salvação. Qual é? Todo mundo quer Jesus. Todo mundo quer o Salvador, todo mundo quer viver a eternidade, todo mundo quer chegar no céu, todo mundo quer passar a eternidade junto, quer fazer aquela festa toda, aquela coisa que a gente passa a vida pregando. Só que antes de conhecer o Jesus Salvador, a gente tem que entender que nós precisamos servir o Jesus Senhor. E o Jesus Senhor, em algum momento, chegou para a dona Bruna e disse assim: Bruna, eu não aceito você passar a sua vida nas baladinhas da vida, tomando suas bebidas. Eu, o Jesus Senhor, não aceito. Em algum momento, o Jesus Senhor diz para ela: eu não aceito você namorar um hoje, namorar outro amanhã, e ficar com outro amanhã, e postar as suas fotos, e tá tudo bem. O Jesus Senhor não aceita. Aí é mais fácil virar para os seguidores de Jesus, a saber, cada um de nós, e dizer assim: Jesus é um cara legal, mas vocês são qualquer coisa. Jesus está batendo a porta do coração, irmão, de tanta gente, de muita gente. Um dia eu acordei mal, e ainda bem que só eu que acordo assim. Acordei aborrecido, chateado, levantei e fui trabalhar, sem vontade de trabalhar, mas a força da responsabilidade é que me forçou a ir. Sentei na minha sala, liguei o computador e, como eu falo com gente o dia inteiro, tanto do Brasil como da América do Sul inteira. E eu estava num dia muito ruim. Meu telefone tocou por volta de 9 da manhã, era uma senhora de São Paulo. Ela chorava copiosamente, ela soluçava e pedia desculpa. Eu falei: fica tranquila, estou te ouvindo, estou aqui, fica sossegada. Ela demorou quase 20 minutos chorando, e quando ela se acalmou, eu vou resumir a história, ela contou o porquê ela tinha ligado para mim. Ela tinha 3 filhos, 2 deles se formaram em medicina. Isso é uma bênção ou não é? Os 2 se formam em medicina, vão fazer residência em São Paulo. Um vai trabalhar no hospital, o outro vai para outro hospital. E um dia fatídico, daquele dia que não deveria ter acontecido, um dos filhos levantou de manhã, moto, São Paulo, foi trabalhar. Sofreu um acidente por volta de 7h30 da manhã e morreu. Quando foi por volta das 10 da manhã, o outro filho ficou sabendo da história. E a preocupação dele foi com quem? Com a mãe. Então ele disse: eu vou para minha casa e preciso chegar lá na casa da minha mãe antes da notícia, porque quando ela souber, ela vai precisar de mim. Aí o filho sai correndo, São Paulo, de moto, e você já imagina o que aconteceu. Ele também se acidenta e também morre. 2 filhos em 3 horas. Ela me contando isso. Enquanto ela falava, eu pensava comigo, falava: meu Deus, eu fico com a Bíblia o dia inteiro enfiada na minha cara. Não tem cartilha para falar com uma pessoa dessa. Não tem cartilha. Se alguém tiver, por favor, me entregue, que eu estou precisando. O que é que você diz para uma mãe que está passando por uma situação como essa? Diz para mim. Enquanto ela falava, eu falava: Senhor, o que eu vou dizer para ela? O que eu vou dizer para ela? Senhor, me ajuda, não me deixe sozinha agora. Eu estava tentando consolar aquela senhora. Aí quando eu resolvi falar, depois de mais de 50 minutos de conversa, eu falei assim: olha, Dona Maria, eu quero orar com a senhora. Sinto pela sua perca. E tentei falar alguma coisa. Ela disse: não, irmão, não precisa me falar nada. Eu só liguei aqui porque eu precisava desabafar. Mas o que me mantém viva ainda, o que ainda me mantém viva, é uma coisa chamada esperança, de que um dia eu criei os meus filhos na igreja, eu estou servindo a Deus. Um dia a Bíblia diz que eu vou abrir meus olhos e vou me reencontrar com os meus filhos. A única esperança que eu tenho é que quando Jesus voltar, eu vou poder me reencontrar com os meus filhos.
Eu pensei que eu estava consolando, que eu ia consolar a senhora, que eu ia orar por ela, que eu ia falar alguma coisa que preste. Mas na verdade foi ela que me consolou, sabe por quê? Porque essa mulher tinha uma esperança. Pergunto para você, qual é a sua? A sua esperança é que amanhã a direita ou a esquerda vença alguma eleição no Brasil? Pelo amor de Deus. A sua esperança é que o Brasil ganhe a próxima Copa do Mundo? A sua esperança é que o Donald Trump seja o presidente do Brasil dos Estados Unidos nos próximos 10 anos? É essa? A sua esperança é que a guerra da Ucrânia e da Rússia termine em um bom momento, em que a sua esperança é que o Hamas e Israel asselem um acordo de paz e nunca mais morra ninguém? É essa a sua esperança? A sua esperança é de que de alguma forma esse mundo aqui ele vai melhorar? Seja sincero com você. Tenha um choque de realidade com você mesmo. Você acha que esse mundo vai melhorar em alguma coisa? Você sabe aonde, irmãos, que eu aprendi a ser crente de verdade? Sabe aonde? Dentro de um hospital. A minha filha nasceu com tumor. E quando a gente sente um filho sofrendo e o médico diz ele vai morrer, ali você entende quem você é. E quando a médica disse que a minha filha ia morrer, eu vi que não era absolutamente nada. Eu já pregava o evangelho há mais de 20 anos, mas quando o médico disse a sua filha não passa de hoje, eu entendi o que é Jesus na nossa vida, o que é Jesus na vida de alguém. Então eu vou dizer uma coisa para ti, eu não sei o que te trouxe até aqui hoje, se foi algum tipo de movimento, se alguém te convidou, se você veio no embalo da onda, não sei. Mas em nome de Jesus, tenha esperança no teu coração. O que nós temos de melhor aqui nessa terra, o que nós temos de melhor chama-se fé. Fé não dá para roubar, não dá para tirar, não dá para esconder. Fé é única e só está dentro de você. Fé, meu irmão, fé de verdade, sabe o que é fé? Fé ninguém consegue medir. Fé, meu irmão, ninguém pode dizer, olha, esse irmão que tem mais, o outro tem menos, porque um ora mais, o outro ora menos, um grita mais, grita menos. Fé não dá para medir, porque é algo pessoal, é da sua intimidade com Deus. É Deus batendo no seu coração, é Deus batendo na porta do seu coração. Agora, você abre se você quiser. Ela disse assim: eis que eu dormia, mas o meu coração velava. Ela disse: eis a voz do meu amado que está batendo. Agora quem vai falar é Deus, porque é o esposo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Você sabe o que é isso aqui? É um apelo. Abre. É um apelo. Você sabe aonde que há a maior conversão de pessoas? Sabe onde é? Hospital. Há um tempo atrás eu fui a um hospital, me ligaram, era 3 da manhã. Irmão, corre para cá, pelo amor de Deus, o papai, o senhor Orlando vai morrer. O médico disse que ele tem algumas horas de vida. Vem para cá, por favor. E eu corri para o hospital de madrugada, igual um doido. Cheguei lá, os filhos estavam na recepção, brigando entre eles, porque alguém esqueceu de pagar o Campo Santo. Enquanto os filhos brigavam lá, eu disse, eu vou fazer meu trabalho, meu papel. E entrei para dentro da UTI, não podia. A enfermeira, porque conhecia, abriu uma exceção, mas depois ela quis me expulsar de lá. Eu entrei dentro da UTI, ele olhou para mim, ele começou a levantar, a enfermeira falou assim, não pode levantar. Eu falei, senhor, não levanta. Ele falou, eu vou levantar. E ele levantou. A enfermeira querendo me colocar para fora, eu falei, olha, eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu só entrei e não falei nada. Ele me viu e começou a levantar, com sonda, com acesso ainda. Ele se levantou, fraquinho, se colocou de joelho no meio da UTI. Ele levantou as mãos para cima, eu não falei nada. Ele levantou a mão para cima e falou, Jesus, antes disso eu dizer uma coisa para ti. Esse senhor tinha 62 anos e durante 50 anos a esposa estava falando de Jesus para ele e o miserável não se convertia. 50 anos.
Mas aquele dia ele levantou a mão para o céu, ele falando, eu não falei nada. Ele disse, Senhor, perdoa meus pecados. E começou a chorar, me perdoa, Senhor Jesus, aquela coisa toda. Ele levantou, coloquei ele na cama, fiz uma oração de 30 segundos com ele, porque a enfermeira já tinha catado no meu paletó. E fui embora. Já fazem 16 anos isso. O senhor Orlando não morreu até hoje. E é o maior evangelista, um dos, que eu conheço lá no Nova Esperança. Se tornou um homem de Deus. Quando Jesus, irmãos, ele apela. Eu não estou dizendo que Jesus vai levar alguém para a UTI, pelo amor de Deus, não coloque palavra na minha boca, viu? Não estou dizendo que isso acontece para que alguém se converta, não sou extremista desse jeito. Mas Jesus sempre dá um jeito de bater a porta e de apelar o coração de alguém. E eu não tenho dúvida que isso está acontecendo aqui hoje. Tem alguém que está ouvindo essa mensagem e é para você mesmo. Não, irmão, é para o outro. Não é para o outro, não é para você. Porque eu já cheguei a igrejas lotadas, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. E quando Deus quer falar com a gente, sabe o que é que Ele faz? Ele manda todo mundo sair e deixa só você dentro da igreja. O camarada prega, a música vem e só você está dizendo, não é possível, não é comigo, deve ser com o outro. Mas é exatamente com você. Jesus apela e olha o que Ele diz. Reloginho, segura aí, eu já estou chegando lá. Jesus apelou? Apela ou não apela? E como que Jesus apela? Quantas oportunidades Ele te deu? Só que vai acontecer uma coisa aqui agora. E o que vai acontecer é, eu vejo o retrato de cada um de nós. Olha o que Ele diz no verso 3. É a esposa falando, lembrando que a esposa é a... Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-lo? Deus vem, bate a porta, apela e diz, abre, eu estou aqui. E o que a igreja diz? Agora não. Eu tive uma experiência há 6 anos, em 2006. Eu trabalhei em um condomínio chamado Condomínio Lagoinha. Alguém que conhece? Fica ali na Dutra. Trabalhei na portaria ali. E tem um lago lá. Eu estou trabalhando, estou vendo umas criancinhas assim, brincando perto da lagoa. E eu pensando comigo assim, tem pai e mãe que não tem, eu quero saber o que eles têm na cabeça. Que juízo não tem. Só que alguma coisa me dizia assim, fica esperto, essas crianças vão cair dentro d'água. Fica esperto, as crianças vão cair dentro d'água. Só que eu me distraí com o meu trabalho. Não demorou muito. Chegou 3, 4 deles. Tio. O que foi? Caiu dentro d'água. Eu saí uns 30 metros assim. Eu saí correndo e pulei dentro d'água em pé. E fui no rumo mais ou menos onde eu vi a água mexer por ali. E saí mexendo no fundo. Enfiou caco de vidro na minhas unhas, me arrebentou com a minha mão tudo. Eu saí procurando, eu toquei em alguma coisa e achei a criança e coloquei para cima assim. A água tinha uns 2,10 metros. Eu coloquei ele para fora da água. Estava acabando de morrer. O pai, a mãe, a família, todo mundo chegou, pegou a criança. E eu falei, leva para o hospital, que ele bebeu água. Leva ele embora e vão, e eu todo sujo. E foi embora, foram para o hospital, graças a Deus. Se estava respirando, ainda estava vivo, né? É Lucas o nome dele. No outro dia veio a família inteira, ganhei presente, ganhei um bocado de coisa. Virei o herói da família. E por conta disso eles viraram meus amigos. Gente muito rica, é tão rica que dá desgosto. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, mas eu sei que essa igreja aqui é uma igreja bíblica e sabe disso. Não perca mas nenhuma oportunidade de falar de Jesus para ninguém. Ah, mas não me deram abertura. Abra você o caminho. Diga alguma coisa, não sai de lá não, que olha, vai te fazer mal depois, viu? E aí me viraram meus amigos. Eu sempre falei de Jesus para o pai. O pai é um homem muito sério, gaúcho, trabalhou na Receita Federal, fala 15 línguas e que se dando também.
Um dia me chamaram para almoçar na casa deles. Fui almoçar numa mansão lá em São José, uma coisa de doido. Aquele banquete, só gente da alta, só advogado, aquele monte de coisa. Antes de comer, eu falei assim, bom, é hoje, vamos fazer aquela oração que só você e eu sabemos fazer. Falei, posso fazer uma oração? Fiz uma oração. Aí eu abri o olho um pouquinho assim, tava gente assim. Mas pro outro lado você via gente assim. Sabe por quê? Porque não importa quem é, a necessidade é a mesma. A gente tem necessidade de Deus, todo mundo tem. Aí eu aproveitei e falo de Jesus para um, falo de Jesus para outro. O senhor grandão lá, que é Marcos o nome dele, ele me chamou, Cláudio, vem aqui comigo. Me chamou de pastorzinho, pastorzinho, vem comigo. Ele me levou numa adega do tamanho dessa igreja aqui. A adega onde guarda vinho, bebida, aquela coisa toda. Tinha vinho lá que eu vou trabalhar a minha vida inteira, não vou dar conta de comprar um trem daquele. Ele falou assim, você bebe um vinhozinho, né? Eu falei assim, não, eu não tomo bebida alcoólica. Mas por que você não bebe? Eu falei, não bebo. Por quê? Porque eu sou cristão. Mas por que a Bíblia diz que não pode? Diz, não pode. Ele, espera aí, ele foi lá dentro do mocó, trouxe uma Bíblia toda esgarçada, abriu justamente de onde Jesus estava fazendo a última ceia com os discípulos, disse para mim aqui, ó, Jesus bebeu vinho. E eu falei, não bebeu. Bebeu, não bebeu, bebeu, não bebeu, e foi aquela guerra. Mas tem conversa que é sair do nada para chegar em lugar nenhum, irmão. Tem gente que não vai. No final do dia, na hora de me despedir dele, falei de Jesus, perturbei a mente dele o dia inteiro. Falei, Jesus, é para não voltar aqui mais mesmo. Eu quero que ele fique com raiva de mim. Não ficou porque eu salvei o filho dele para a misericórdia de Deus, então ele não ficou, mas no final ele foi me levar na porta e disse assim, Cláudio, eu até aceitaria o Jesus que você falou para mim hoje, mas eu não largo do meu vinho por nada. Você sabia que é muito parecido com a gente? A gente não larga de coisas pequenas ou grandes por nada, irmão. Nem por Jesus. Jesus vem e diz, é agora. E você diz, não, Senhor, agora não. Não, agora não. Deixa eu resolver. Não, agora não. Nós temos sempre uma prioridade a mais antes de tomar uma decisão de ficar com Jesus. É o que aconteceu aqui. A noiva está dizendo assim, eu velo pela presença do esposo. O esposo vem e bate e nada acontece. O esposo vem e apela e nada acontece. O esposo vem de novo e diz, amada minha, abra. Ela diz, agora não, eu já despi da minha túnica, já lavei os meus pés, hei de sujá-lo de novo. Agora não é o momento. Então quando vai ser o momento? E como eu estou me encaminhando para o fim, eu quero ler com você o verso de número 6 e vou encerrar aqui. E olha o que está dizendo o verso 6. Agora ela resolveu. O que ela diz? Abri ao meu amado, mas ele já se retirara, já tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e o quê? Não achei. Chamei-o e ele não. Sabe o que é isso? Vai chegar um momento que não vai dar tempo mais, irmão. Você sabe disso, né? Não vai dar tempo mais. Eu posso ficar aqui na frente? Atrapalha aqui? Não? Você sabe o que a gente perdeu, irmão? A gente perdeu a capacidade de contemplar a vida. Eu vim pelo meio do caminho louvando a Deus, falando, Senhor, muito obrigado. Eu estou acordado desde as 3 da manhã. Eu sofro de insônia. Tem dia que eu perco o sono 2 da manhã, perco o sono 1 da manhã e passo a noite toda em claro. Há 20 anos isso. Então eu estou acordado desde as 2. Eu vou para casa hoje, eu acho que eu vou dormir umas 2 horas ou 3 e vai ser o suficiente. Mas não é bom, né? Mas eu vim pelo caminho agradecendo a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu tenho 3. Um deles tem 20 anos, está indo para o seminário para ser pastor. A do meio, a Ana Carolina, é a mais trabalhosa, mas ela vai se converter, e quando ela se converter, Jesus usa ela também.
A pequena, que é a mais crente da família, é uma benção. Eu vim louvando a Deus por eles. Vim louvando a Deus pelo meu trabalho. Eu trabalho na Novo Tempo, eu não ganho bem. Pela minha formação, em qualquer outro lugar eu ganharia 3, 4 vezes mais. Só que eu tenho uma satisfação muito grande de falar com pessoas. E ao longo dos 4 anos que eu faço o que eu faço hoje, eu já falei com quase 5.000 pessoas. E sabe qual é a percepção que eu tenho? É que ninguém quer ver Jesus voltar. As pessoas não querem Jesus para hoje, querem Jesus para amanhã. Querem resolver primeiro os seus problemas para depois ficar com Jesus. Quando a amada buscou e diz: eu gritei, mas não achei. Clamei por ele, mas não encontrei, ele não respondeu. E eu vou contar a última história para você. Eu me converti com 19 anos. A pastora Fabiola lembra disso, dessa história que eu já contei. Eu sou ex-jogador de futebol. Eu larguei a futebol para poder servir a igreja. Larguei no auge da minha carreira, com 23 anos. Meu pai e minha mãe não me perdoam até hoje. Só que quando eu cheguei numa igreja pequenininha, aqui em Jacareí, eu me lembro de um rapaz grandão assim, e ele chamava a atenção de todos nós. Ele escapou vivo, ele sobreviveu da chacina do Carandiru. Jogou corpos por ele, uma história. E eu me lembro que a gente era jovem, de vir e pregar, irmão, a gente se espelhava nele. Falei: nossa, que história desse rapaz, que história. E eu entreguei minha vida para Jesus rapidinho, eu e mais uma turma. E fiquei na igreja 3, 4, 5, 6, quase um ano. E um dia ele sumiu, desapareceu. Todo mundo perguntava, o pastor não sabia, ninguém sabia onde ele foi parar. Uns 6 meses depois, vou encurtar a história, ele voltou para a igreja. Ele nunca mais teve acesso ao púlpito da igreja, nunca mais. Mas essa história que ele contou foi nos bastidores, para o pastor, e depois para nós, para os jovens, aquela coisa toda. E o problema dele começou, sabe aonde? Num negócio chamado, eu tenho certeza que a maioria, não sei. Você já ouviu falar de um troço chamado Orkut? Você já ouviu, irmã? Mais ou menos. Orkut, eu vou dizer uma coisa para você. Orkut é o mesmo diabo, tá? Mas mudou o nome. Agora chama de Instagram e Facebook. Mas o diabo é o mesmo. Ele conheceu uma moça através desse troço aí. E ele saiu com essa moça para uma beirada dessas adultas aqui, que os adultos sabem do que eu estou falando. E ele contando para nós que ele acordou pela madrugada, ele não achou a moça. Procurou e viu que a janela do banheiro estava aberta, ela caiu fora. Ele estava muito cansado, ele disse que dormiu a noite toda, levantou pela manhã para se preparar para ir embora. Foi no lavatório, lavou o rosto e viu que tinha uma coisa escrita de batom. Ele dizendo, no vidro, no espelho. E estava escrito assim: bem-vindo ao mundo da AIDS. Eu nunca mais vi ele. E já faz 23 anos. Eu nunca mais o vi. Não sei se ele está vivo, não sei se ele já partiu, não sei. Mas sabe o que isso quer dizer? Eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que vai chegar um momento que não vai dar tempo mais. Às vezes eu fico questionando, pastora, quanta energia a gente gasta com uma pessoa. Eu atendi um casal semana passada, a mulher estava reclamando que o marido é um bruto, é um bronco. Aí você fala com a esposa, você conversa com o marido: rapaz, pelo amor de Deus, vai devagar. Tá bom. Mais tarde liga uma moça, uma outra senhora, dizendo: o meu problema do meu marido é que ele é gentil demais. Eu falei: vai entender? Dá vontade de falar assim: então é o seguinte, eu tenho um telefone de uma moça aqui, troca telefone e troca de marido também. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que evangelho e casamento não tem nada a ver com felicidade. Eu nunca vi alguém levantar de manhã e dizer assim: eu vou ser feliz e vou me casar. Nunca! Sabe por quê? Porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Casamento é algo muito maior. E evangelho é algo muito maior do que ser feliz. Se você
é um cristão e quer ser feliz, só quer ser feliz, é só felicidade, vou desenganar você. Não é só isso. É o quê? É muito mais. A pastora falou sobre fidelidade aqui, sobre ofertas. E eu ali pensando, eu falei, meu Deus, oferta não tem nada a ver com dinheiro. Tem tudo a ver, sabe com o quê? Com missão. Oferta não tem nada a ver com o seu dinheiro, mas tem tudo a ver com missão. Quando a gente coloca isso no coração, dizendo assim, olha, eu vou dar oferta, vou dar dízimo, vou dar o que eu quiser e que eu puder, é pela missão. Porque eu sei que de alguma forma esse dinheiro que não é seu, que não é meu e que não é de quem, Deus precisa também não, mas está relacionado à missão. É por esse motivo que eu quero fazer um convite para você. Não é apelo para você aceitar Jesus, não é apelo para nada disso. Eu vou pedir para você não me deixar sozinho aqui falando. Vou pedir para você sair do seu lugar, vem aqui junto comigo. E nós vamos fazer uma coisa aqui especial para Jesus. Eu sei que a vida não está fácil para você, como também não está fácil para mim. Há 5 anos atrás, eu lutei 5 anos com a minha filha lá no GAAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Todo dia que eu chegava lá, tinha uma criança morrendo. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu vou ser sincero com você, na minha carnalidade, na minha humanidade, eu ficava pensando, Senhor, quando é que vai ser o meu dia? 2022, outubro de 2022. Foi o último dia que a minha filha entrou no GAAC. Sabe para quê? Para receber alta. Eu fui privilegiado. Um câncer do tamanho da minha mão, fechada, na coluna. Quando foi removido, eu assinei documento daqui até a porta da igreja dizendo, ela não vai falar, ela não vai andar, ela não vai isso, não vai ouvir, e não vai não sei o quê, e não vai não sei o quê. E a pessoa é uma criança absolutamente normal, está fazendo aula de piano. Você sabe o que é isso, irmão? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a minha fidelidade, porque eu sou infiel. Tem tudo a ver com Deus. Então vem aqui. Eu quero orar com você e por você. Vamos renovar a nossa aliança com Jesus. E vamos sair daqui dizendo assim, Senhor, a partir de hoje, eu não sei falar bem, eu não sou muito, mas me usa de alguma forma. Coloca alguém na minha frente para me falar do seu amor. Coloca alguém, levanta amanhã e diz, Senhor, quem é que eu vou abençoar hoje? É só assim. Diga, Senhor, quem eu vou abençoar hoje? Não sei como, também não sei quem, mas coloque alguém, porque se nós não vivemos para isso, irmão, não tem sentido ser cristão. Eu vou dizer para você de novo, não tem sentido carregar a pecha de cristão, eu sou evangélico, eu sou o que você... Não faz sentido. Porque foi Jesus que disse, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê, a todo aquele que crê. Você pode sair do teu lugar? Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não fica com vergonha. Irmão, não estou acostumado com isso. Eu também não estou acostumado com nada. Eu nunca me acostumei com um monte de coisa na igreja. A igreja às vezes me assusta. Só que uma coisa que eu tenho certeza que Jesus faz, sabe o que é? É transformar a nossa vida. É transformar e transforma mesmo, transforma mesmo. Você consegue agradecer a Deus pela sua família? Consegue agradecer a Deus pela sua vida? Louvar a Deus de alguma forma? Consegue? Se Jesus de fato salva, porque por isso que a gente está aqui. As paredes dessa igreja aqui tem um motivo, irmão. É porque Jesus salva. Você pode curvar a sua fronte. Eu quero fazer uma oração com você. Tudo que te perturba de alguma forma, que te entristece de alguma forma, eu não vou dizer para você deixar para lá, não. Eu vou dizer para você pegar e entender que você vai ter que encarar esse negócio daqui para frente. E nós vamos encarar, sabe com quem? Com Jesus. Porque Ele está sempre batendo, Ele está sempre apelando, Ele está sempre dizendo que está aqui com a gente. Bondoso Deus, é no Teu nome que nós nos reunimos, Pai. É pelo poder da Sua palavra que nós estamos aqui, Senhor.
Nada moveu o nosso coração a não ser, Pai, ouvir a Tua voz e saber que nós não somos melhores do que ninguém. Mas a Tua palavra diz que todos os que creram receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos Teus filhos. Nós somos não só escolhidos, não somos melhores, repito, melhores do que ninguém, mas através de Jesus Cristo nós somos filhos por adoção. O Teu sangue derramado na cruz, Senhor, nos deu a liberdade no Senhor de louvarmos, de cantarmos, de pregarmos e de termos a certeza que muito em breve o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, Senhor, de acordo com a Sua palavra, os mortos vão ressuscitar. E se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos céus. Pai, alegra o nosso coração por isso. Derrama do Teu poder e do Teu Espírito sobre cada um de nós. Renova a nossa aliança contigo aqui essa noite, Senhor. E todos aqueles que se dispuserem a aceitar o Senhor Jesus, a ter uma mudança de vida, que o Seu Espírito Santo, Senhor, tome lugar nesse coração agora, arrancando toda a semente, raiz de amargura e de angústia, transformando essa pessoa de dentro para fora, e que ela possa sair daqui cheia do Espírito Santo, para a glória do Teu santo nome. Esse é o pedido, Senhor, que nós Te fazemos, com a certeza que o Senhor nos ouve. E o Senhor está de fato nos ouvindo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você volte para sua casa e tenha uma noite de sono tranquila. Se eu não dormir, lembra do irmão Cláudio. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastora. Que Deus abençoe. Pode voltar ao seu lugar, é isso? Os irmãos podem voltar. Pode aplaudir Jesus. Amém? Que palavra abençoada na igreja. Pastor, que Deus continue te usando cada dia mais. E que a presença do Espírito Santo esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu estou impactada. A palavra de Deus, ela é perfeita, né, Giovanni? E noite de salvação, eu acho que se eu pudesse imaginar qualquer lugar que ele fosse ministrar nessa noite, eu não acertaria. Mas que bom que o Espírito Santo hoje conduziu a ministração dessa noite e falou fortemente ao nosso coração, amém? Que possamos sair aqui dessa noite transformados e acordando amanhã dizendo: Jesus, quem eu vou abençoar neste dia, amém? Glória a Deus por essa palavra. Então, atenta aos recados para a gente já terminar da bênção apostólica. Você vai para sua casa abençoado em nome de Jesus. Campanha da pizza em prol do Ministério de Homens e Mulheres. Ainda temos últimas unidades. Você que ainda não encomendou, procure alguém do grupo de homens e de mulheres e encomenda a sua pizza. E quem já encomendou, nós vamos entregar sábado, das 19 horas às 21 horas. Amém? Reforma do altar, continua a instalação do piso, previsão do término, final do mês. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Igreja, não aguento mais ver esse pano preto aqui atrás. Mas vai ficar uma bênção essa igreja para a honra e glória do Senhor, amém? Saudar os visitantes, você que está nos visitando hoje, Deus abençoe a sua vida. A agenda de primícias está aberta para 2026. Você que vai entregar suas primícias, não colocou o nome lá, procura uma das secretárias, coloca lá o seu nome no mês que Deus colocar no seu coração, e é o mês que você vai entregar o seu melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Agenda de cultos, dia 9/11, domingo às 9 horas, escola bíblica, começa às 8h30, porque tem um cafezinho lá para nós, e depois às 9 horas estamos aqui. Quem puder trazer algo para tomarmos nosso café, amém? Tem sido uma bênção? Cada dia, cada domingo, a cada 15 dias, uma bênção. Então, você que pode trazer alguma coisa para tomarmos café aqui, 8h30, 9 horas, começa o estudo da palavra, né, da escola bíblica. Domingo, às 19 horas, culto dirigido pelos jovens, comemoração do mês do aniversário quadrangular. E o nosso tema é Jesus batiza com o Espírito Santo, amém? Então, domingo vai ser dirigido pelos jovens, o tema Jesus batiza com o Espírito Santo. Você que tiver uma peça de amarelo para depois a gente tirar uma foto. Então,
Hoje está aqui, todo domingo e quinta vai ser a mesma ministração. Santa Ceia, Jesus Salva. Quinta-feira, Jesus Salva. Próximo domingo, Jesus Batiza com o Espírito Santo. E a próxima quinta, Jesus Batiza com o Espírito Santo, e assim sucessivamente. Você que domingo pode vir com uma peça amarela, esteja aqui, e nós vamos depois estar cantando o hino da quadrangular. É o mês de novembro, o mês da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Quilo do amor, quero pedir a atenção da igreja, você que sempre coopera conosco. Para quem não sabe, nós entregamos na faixa de 11 cestas básicas mensais aqui, e tenho 3 produtos que estão zerados. A gente sempre pede para você trazer o que está na lista, para que não tenha problema de validade. Então, precisamos de pó de café zerado, farinha de trigo e pasta de dente. Você que pode nos ajudar mais uma vez, pó de café, farinha de trigo e pasta de dente. Quando trouxer, por favor, procura a Alessandra, a Rafaela, entrega para eles, anotar o seu nome. Amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Aleluia. Você viu, né, pastor? Eu tenho aqui um diácono forte. Amém, glória a Deus. Fique de pé, vou dar a bênção apostólica e você vai para sua casa abençoado. Lembrando mais uma vez, sábado tem a pizza, das 19 às 21 para você estar retirando aqui. E se você ainda não comprou, procura alguém do grupo de homens e de mulheres e compra aí a sua pizza e abençoa os grupos em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que você tenha aí um restinho de final de semana aí, da semana abençoado. E que a presença do Espírito Santo te conduza até a tua casa, em proteção, te guardando. E que você seja cheio todos os dias. Que você seja um instrumento, assim como foi ministrado nesta noite. Que você possa ser um instrumento ministrado pelo Espírito Santo para falar de Jesus para alguém. Amém? Porque Jesus é a nossa maior salvação. Ele é o maior tesouro. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus reunido aqui, em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém? Amém. Vamos terminar esse culto aplaudindo ao Senhor? Deus abençoe a sua vida.